Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Iniciando mais uma semana com esse nosso encontro na companhia de vocês. Mais uma semana de estudo desse livro que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece. Na companhia desses irmãos espirituais que tudo fazem. Não tenhamos a menor dúvida de que tudo eles fazem para que a gente persevere, para que a gente insista, para que a gente se aprofunde nesses ensinamentos, nesses conhecimentos. E com isso, ao trazermos esses ensinamentos para a prática do nosso dia a dia, sem percebermos, a melhora vai acontecendo no nosso interior. A gente vai se transformando. Porque, Nivaldo, se a gente parar para pensar o que fazíamos ontem e que não fazemos mais hoje... Todos nós podemos fazer essa reflexão, essa avaliação, né, Célia? E eu não tenho a menor dúvida de que o que nos proporciona essa transformação é o estudo. É o contato com essa obra, é o contato com esses ensinamentos. Eu não tenho a menor dúvida, porque existe um antes e um depois. Um antes de nós começarmos a procurar esses ensinamentos e um depois desses ensinamentos estarem conosco. O conhecimento, né, Célia, traz para a gente essa possibilidade da gente fazer opções na vida. Quando a gente sabe, conhece os caminhos, a gente pode escolher com mais facilidade. E a oportunidade desse estudo, dos ensinos, né, dos espíritos, faz com que a gente tenha essa amplitude do conhecimento da vida pregressa, antes de nós estarmos aqui, nos dá a possibilidade de estudar o que a gente veio para fazer aqui, qual é a nossa missão, qual a nossa tarefa, o que a gente veio muitas das vezes para vencer as nossas dificuldades. É diferente, independente do autor, independente do cantor, mas uma coisa é a gente falar assim, deixa a vida me levar. Não pode, não dá. O caminho, eu é que tenho que determinar esse caminho. Verdade. Então, cada início, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo, Mestre Jesus, por todo o teu amor, por toda a tua dedicação, teu carinho. Mãe Maria, da mesma forma te agradecemos por todos esses momentos em que sentimos que está ao nosso lado. Quando mais precisamos, sentimos a tua presença, Mãe. Agradecemos a essa espiritualidade que tanto nos incentiva e pedimos, nos ajude, Mestre, nos ajude, Pai, a sermos sempre merecedores de poder ter esses amigos que tanto querem a nossa evolução, que tanto nos ajudam nessa caminhada, que possamos ter ouvidos de ouvi-los, que possamos ter essa vontade férrea de nos aprofundarmos nos ensinamentos dessa doutrina tão rica, tão consoladora, dessa doutrina que nos esclarece, que nos diz tudo o que precisamos, o que necessitamos e o que podemos, nesse momento, nos ser esclarecidos. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Mestre Jesus, por essa conduta que Tu nos oferece. E te pedimos que a Tua paz, o Teu amor, esteja sempre fazendo morada em nossos corações.
que assim seja. Graças a Deus. Então, e vamos a toda nossa semana, reflexão da semana, Nivaldo? Né? Como toda semana fazemos, vamos à nossa reflexão da semana, e ela é uma... Vai aparecer para vocês. Vai ser colocado na tela para que vocês leiam conosco, reflitam conosco. Essa imagem é por demais conhecida, né? É a imagem de Sócrates. E ele nos diz: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Essa fala de Sócrates, só sei que nada sei, se nós pararmos para pensarmos em nós hoje, a gente sabe que nada sabe. E quando ele diz, e saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa, porque quem acha que sabe tudo, quem acha que possui essa inteligência suprema, não vai procurar mais nada aprender. Não vai procurar mais nada. Já sabe tudo. Então, quando eu digo, só sei que nada sei, e realmente não sei, isso me coloca numa posição, isso aí é minha interpretação, Nivaldo. Correto. Me coloca numa posição de humildade que eu preciso ter. De busca, né? Então, quem é que sabe tudo? Quem a doutrina nos diz que sabe tudo? Só Deus. Só Ele sabe tudo. Então, a todos nós que achamos, que já sabemos, porque, Nivaldo, quantas vezes a gente ouve assim, eu sou professor da doutrina espírita, não existe... Não tem esse professor. A gente já deixou claro aqui algumas vezes, né, Célia, que aqui é um estudo. Várias vezes nós já falamos isso, né? Aqui nós fazemos um estudo do Livro dos Espíritos, né? E fazemos esse estudo dentro do conhecimento que nós temos. Restrito que nós temos. E a gente faz os comentários das questões aqui dentro do conhecimento, do conteúdo restrito que nós temos. E, acima de tudo, estudamos, esse nosso encontro, às segundas-feiras, às 8h da noite, é um estudo, aonde o estudo não é para vocês, não. O estudo é para todos nós. Eu e Nivaldo estamos aqui estudando com vocês. Porque o que nós lemos hoje nos chega de uma determinada maneira, que não chegava ontem. Verdade. Então, o estudo, ele é permanente. Vamos lembrar uma conversa de Chico com aquelas pessoas que o rodeavam, e eles pediram a Chico que perguntasse a Emmanuel qual era a novidade no mundo espiritual. O que eles estudavam no mundo espiritual, qual era a novidade? Né? E qual foi a resposta de Emmanuel? Estuda-se o Evangelho. Esse Evangelho que nós conhecemos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Com o auxílio dos espíritos. Né? Então, O que difere, Célia, do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e do quanto, de como é estudado por Emmanuel lá no mundo espiritual, é a profundidade. É a profundidade.
É o grau de amadurecimento, é o grau de evolução que eles possuem para poder interpretar, para poder as estudar falas de Jesus, de uma outra maneira. O que Jesus nos trouxe. Nós, pequenininhos, estudamos dentro das nossas possibilidades. Isso. Mas, acima de tudo, estudamos. Célia, toda vez que a gente abre o Evangelho e lê uma passagem, a gente vai fazer essa interpretação de acordo com o nosso conhecimento e de acordo com o que nós estamos vivendo naquele momento. Pois é, Nivaldo. E se tivermos 3, 4 pessoas... Cada um vai ter uma visão diferente. Cada um vai ter uma visão diferente. Isso é estudo. Isso é estudo. Isso é estudo. Então, vamos dar início, que a gente siga o que Sócrates nos deixou, né? E a gente não sossegue, que a gente tenha sempre esse ímpeto de buscar o conhecimento, sempre. A pretensão de um dia falar, já sei tudo, que essa pretensão não seja alimentada no nosso ego. Célia, nós estamos, né, no capítulo 1, que estamos falando da lei divina ou natural. É da parte terceira, né? Da parte terceira do Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar hoje o nosso estudo na questão 630. Então, na 630, Célia. Aí você falou... Não, mas aí, só para lembrar, porque eu não sei se quem faz esse controle, nós estamos no programa 140. Você falou já isso no início, falamos no início, mas... né? Estamos no programa hoje 140, é verdade. Isso. Estamos quase fazendo aí 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos, né? Em maio a gente faz 3 anos. E estamos falando das leis divinas, né? As leis naturais. Na 630, depois nós vamos recordar aquelas questões fundamentais, né, Célia? Para que a gente possa dar... Você quer, antes da gente voltar para 630? Vamos falar na questão 615. Eu acho que é importante... 615 a 621. Onde Kardec pergunta, só para a gente situar o que nós estamos falando, Kardec pergunta aos espíritos aonde está a lei de Deus, se a lei de Deus é eterna, ou se ela muda. Né? E eles vão nos responder que a lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Isso é a questão 615. A 621, Célia, é uma questão também muito importante para que a gente possa relembrar. Os espíritos perguntam onde está escrita a lei de Deus. Kardec pergunta, né? Aonde está escrita a lei de Deus? E eles respondem para nós na nossa consciência. Então, nós já falamos isso aqui em alguns outros programas. Quando nós assumimos a nossa forma hominal, nós fomos carimbados com as leis divinas na nossa consciência. E Kardec pergunta se essas leis estão gravadas na nossa consciência, por que então precisamos novamente esquecemos ou não damos conta delas? E eles vão nos responder em uma outra questão, que é porque nós esquecemos. Fomos negligentes. Ou então desprezamos. Não interessa agora saber dessas leis. E é por isso que a gente está tendo aqui que retornar esse estudo do Livro dos Espíritos para poder retornar a esse entendimento dessas leis divinas que já está gravado em nós. Bom, na questão 630, Allan Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal. Como se pode? O que é bem e o que é mal? A gente já... Se nós fizéssemos essa pergunta para qualquer um, eu acho que a gente já teria condições de responder. Avaliar. Pelo menos, Nivaldo, dar algumas pinceladas, nós já temos condições de responder. A diferença do bem e do mal, né? Todos nós temos. De certa forma, não precisa nem ser espírita, né? Para ter essa noção. Mas eles vão nos responder que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Porque nós estamos falando das leis divinas. Então, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afasta. Então, a gente está conhecendo as leis divinas. Tudo que se afastar dessas leis é o mal. E tudo que se aproximar a essas leis que nós estamos estudando agora, elas são do bem. Eles continuam. Assim,
Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a esta lei. É uma coisa clara, né, Célia? É muito claro para nós. Se nós fizermos, como nós dissemos, uma pergunta, se tivermos alguma atitude a tomar, alguma coisa a fazer, se nós nos questionarmos se é do bem ou do mal, a gente vai poder responder. E Nivaldo, na questão que você falou que nós esquecemos, sim, ou desprezamos a 621A, que nós esquecemos ou então desprezamos. E aí a gente não sabe, a gente não quer saber dessas leis divinas, essas leis de Deus. Mas aí vamos lembrar, vamos lembrar quando Jesus esteve aqui conosco, e aí nós vamos entender por que nós não queremos, por que é melhor não saber agora dessas leis. Jesus, quando esteve aqui, ele falou que nenhum de nós iríamos, que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E que nós não quitaríamos as nossas dívidas enquanto não pagássemos o último centil. Então, todas as vezes que nós infringimos essas leis divinas, essas leis naturais, a gente assume uma dívida. Uma responsabilidade. Célia, isso é a contabilidade divina. É a contabilidade divina. E nessa contabilidade divina não existe essa condição de se dar bem. O que muitas das vezes nós buscamos. Puxa vida, eu vou fazer um negócio e vou me dar bem. O esperto. Toda vez que nós nos damos bem, alguém se deu mal. Se o procedimento é esse, se o binário é esse, para eu me dar bem, alguém tem que se deu mal, não é o bem. Célia, a gente desequilibra o prato da balança. Quando a gente desequilibra o prato dessa balança, nós vamos ter que retornar, ou nesta vida, ou em outra, para reequilibrar. É simples assim. Sim. Essa é a contabilidade divina. Porque vamos pensar. O prato da balança está equilibrado. Quem desequilibra esse prato? Sou eu. Você vai ter que reequilibrar. Quem vai ter que reequilibrar esse prato? Serei eu. Com certeza. Simples. E aí nós, muitas das vezes, reclamamos de determinadas situações ou nos julgamos perseguidos ou, puxa vida, só comigo que acontece isso, ou por que aconteceu isso. Muitas das vezes, nós temos que buscar o entendimento que nós estamos reequilibrando o prato da balança. Nós já estudamos também isso em momentos anteriores, que Deus é justo, que ninguém colhe aquilo que não plantou. Então, se hoje eu estou passando por determinadas situações, eu preciso entender que a causa sou eu. Que a ação, quem fez, fui eu. Isso tem tudo a ver, tudo que nós estamos dizendo aqui tem tudo a ver com as leis divinas, as leis naturais. Porque toda vez que a gente desobedecer essa lei, a gente vai estar em concurso com o mal. Porque aí, Nivaldo, a gente fala assim, então obedecer às leis divinas, às leis de Deus, é obedecer aos 10 mandamentos? A gente não cumpre nenhum deles. Nenhum deles. Ainda não. Ainda não. Iremos, sim, daqui a, sei lá, vamos aprender
a cumprir aqueles mandamentos. Mas quando eu olho para o meu irmão e eu não verbalizo, eu não manifesto, eu não traduzo esse olhar, mas eu sei que aquele olhar é um olhar de crítica, é um olhar de julgamento, eu já estou infringindo uma dessas... Já está infringindo a lei. É mais um cetil que eu trago para mim de débito. E aí, Célia, como nós já falamos aqui da necessidade da reencarnação, né, que é o único dogma que nós temos na doutrina espírita, eu acho que fica muito claro a necessidade de nós retornarmos aqui. Impossível seria que nós, em uma encarnação, conseguíssemos aprender pôr em prática, né? Recordar todas essas leis e colocá-las em práticas numa encarnação só. Muito difícil. Muito difícil. Então, daí a necessidade de nós irmos, retornarmos ao mundo espiritual, nos prepararmos para que a gente possa retornar em uma nova prova, numa nova experiência na carne, evoluirmos um pouquinho mais, sempre, com a certeza de que um dia todos nós chegaremos à angelitude. Isso aí, sabe, isso foi prometido por Deus, dito por Jesus para nós, né? Então, só recordando, né, Célia, como se pode distinguir o bem do mal? É só a gente observar se está de acordo ou está em desacordo com as leis divinas, com as leis naturais. Se nós estivermos procedendo de forma dentro da lei, estamos no bem. Se estivermos procedendo de forma errada, fora da lei, das leis divinas, nós estaremos procedendo no mal. Aí vamos à questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Então, nós temos condições de distinguirmos o que é bem e o que é mal? Os espíritos nos respondem: sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Todos nós temos primeiro que todos nós temos as leis gravadas em nossa consciência. Como nós já falamos, né? Como já foi falado, né? Agora, bastante. Além disso, nós temos a inteligência que nos permite distinguir o que é bem e o que é mal. Além disso, nós conhecemos uma regra áurea. O que dói em mim, dói no meu irmão. A gente fazer, né, Célia, aquela pergunta clássica. Se o que eu quero fazer, isso, eu gostaria que fosse feito para mim? Se a resposta for positiva, ok, então eu vou fazer para o meu irmão. Se eu disser que não, eu não quero, eu não gostaria que fosse feita contra mim, então que a gente também não faça contra o outro. É a regra áurea. É a regra áurea. Nós fazermos ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Então, é muito simples. Nós é que complicamos, porque se eu não quero que ninguém me desrespeite, por que eu vou desrespeitar o meu irmão? Se eu não quero que ninguém me proíba, me cerceie o meu pensamento, por que eu vou cercear? Por que eu vou fazer uma vigilância em cima dos pensamentos, do modo de vida do meu irmão? Muitas das vezes nós
queremos nos imputar a condição de Deus. Porque a gente quer decidir. A verdade é minha. A verdade é minha. Não, eu tenho que cessear o outro porque ele está falando demais. Então, nós começamos a querer definir o que é certo e o que é errado. Nós esquecemos de simplesmente aplicar as leis divinas. Queremos aplicar as nossas leis, as leis divinas modificadas por nós. E não é assim. E como é que a gente modifica essas leis divinas? Porque a gente introduz nelas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vaidade, a nossa vaidade. Então a gente dá uma interpretação conveniente a nós. Perfeitamente. Né? Aí fica complicado, né, Célia? A gente agir assim. Aí você falou numa palavra, Nivaldo, que é verdadeira. A gente complica as coisas ao invés de simplificar. Questão 632. O homem, estando sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha só, o homem estando sujeito ao erro, todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Não podemos nos enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que estamos fazendo o bem e na realidade estarmos fazendo o mal? Kardec perguntou. E eles vão nos responder. Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem, ou não os fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. É a regra áurea que nós falamos agora. Quer dizer, eles respondem de uma forma muito objetiva para Kardec. Olha a regra áurea. Você gostaria que o outro fizesse isso com você? Não, então não faça contra ele. Mas acontece, né, Célia, que nós, encarnados, quantas vezes nos enganamos? Nos enganamos. Quantos de nós nos enganamos e muitas das vezes fazemos o mal pensando que estamos fazendo o bem? Isso aqui é uma realidade que Kardec colocou para os espíritos, que a gente deveria, na verdade, fazer uma interpretação dentro da regra áurea. Mas nem todos temos essa possibilidade ainda, essa condição de fazer. E por isso é que a gente observa, ainda nesse nosso mundo de prova e expiação, muito mal sendo feito por pessoas que acham que estão fazendo bem. E se intitulam de estar fazendo bem. E muitas das vezes, Nivaldo, esse engano acontece com outro nome, por amor. Por amor. Não, eu vou fazer isso, né, Sérgio? Por amor. Por amor. Nós denominamos, né, para que a gente possa justificar os nossos atos errados, inconsequentes. Então, a regra áurea, ela não falha. Ela nunca vai falhar. Se nós tivermos isentos de qualquer preconceito, julgamento, preocupação, pré-julgamento, se nós empregarmos simplesmente a regra áurea, não tem como errar, não tem. Essa questão, Célia, é uma questão muito importante. Muito. Porque, infelizmente, nós sempre vivemos, mas estamos passando por momentos, né, no nosso planeta, em que essa interpretação do fazer o bem está muito em voga, né? É preciso que a gente possa a minha intenção não a pessoa coloca, né, dentro a realidade dele, a vontade dele, o bem na cabeça dele e aplica para o outro, achando que é o mais correto. E ele está sendo bondoso, ele está fazendo o bem, como na questão 630, né, ele está fazendo o bem em cercear ou em fazer determinadas situações acontecerem, né, com o outro ser humano. Aí vamos à questão 633. A regra do bem e do mal.
que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Você quer ler, Nivaldo, a sua pergunta? Não está muito diferente da sua, não. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Não pode. Isso é uma afirmação que Kardec está fazendo. Ele encontra na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro da reciprocidade e da solidariedade? E eles vão nos responder, né, Célia? A espiritualidade, ela começa com um exemplo. Eles nos dizem: quando comeis em excesso, verificai que isto vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, essa regra do bem e do mal é em nós mesmos. Nós sofremos porque somos insaciáveis. Nós sofremos porque não temos esse limite. Nós sofremos porque não ouvimos, não sabemos, não percebemos quando diz basta. Chega. Resumindo, né, Célia? A gente, toda vez que infringimos as leis, nós sofremos. A gente desregula o prato da balança. E aí a gente vai ter que voltar para aquela condição, para refazer aquele erro, aquele equívoco. E aí a gente sofre. E Kardec, quando ele formula a pergunta, ele diz que essa lei do bem e do mal, essa regra do bem e do mal, ela poderia se chamar reciprocidade. Eu gosto que sejam, que tenham reciprocidade comigo. Eu gosto que eu receba solidariedade. Por que eu não vou praticar reciprocidade com meu irmão? Por que eu não vou ser solidário com meu irmão? É a regra do bem e do mal. Então, e ele dá esse exemplo, né, Célia? Quando comeis demais, isto vos faz mal. Todo excesso vai ter uma consequência. Todo excesso. Todo excesso. Até na comida, né? É por isso que existe. A gente está sempre empregando esses termos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso o equilíbrio. A balança tem que estar sempre equilibrada. Ninguém vai comprar qualquer coisa que precise ser pesada com o prato lá embaixo já tendo um determinado peso. Todo mundo vai reclamar. A gente quer o prato equilibrado para que pese realmente o peso real, né? E por que em se tratando de lei divina, lei natural, tem que ser o contrário?
A questão 634. Allan Kardec continua explorando o bem e o mal, e ele pergunta aos espíritos: por que o mal está na natureza das coisas? Era assim que Kardec enxergava, né? O mal na natureza das coisas, a maldade. Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em condições melhores? Então, Kardec olhando toda aquela situação, e hoje não mudou muito, né, Célia? Evoluímos um pouco, mas não mudou muita coisa. A gente observa a maldade das pessoas e a gente não perguntaria: será que Deus não poderia ter criado a humanidade um pouco melhor? Nós não poderíamos já ter sido criados bons e perfeitos? A gente já falou sobre isso aqui. Os espíritos já responderam essa pergunta em algumas situações para Kardec. E eles vão responder mais uma vez: já te dissemos, porque ele já disse para nós, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Veja a questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Então é aquilo, nós fomos criados simples e ignorantes e nós vamos ter que mostrar ao que viemos. Cada um vai buscar o seu caminho. Nós sabemos que todos chegaremos um dia à angelitude, à casa do Pai. Mas o meu caminho é diferente do caminho da Célia. Eu posso fazer um caminho daqui a um determinado local numa linha reta. A Célia pode fazer um zigue-zague, vai na casa de um parente, depois vai na casa do outro, para depois ela chegar nesse determinado local. Então, cada um de nós escolhe o seu caminho. E por que é assim, Célia? Porque senão seria muito fácil, muito simples, todos nós termos sido criados já com todo o conhecimento. Qual seria o nosso mérito? Nenhum. Então é preciso que a gente trilhe o nosso caminho, que nós mostremos as nossas qualidades, desenvolvemos as nossas virtudes, para que a gente possa lá na frente sermos diferenciados. Nivaldo, nessa fala, nessa questão da resposta dos espíritos... E ainda tem... Tem continuação. Quando eles dizem que Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, eu ouvi, e que nós escolhemos esses caminhos mais tortuosos, sinuosos, ou mais reto. Eu escutei uma historinha que eu acho que vai exemplificar isso aqui. Lá atrás, quando vivíamos, quando éramos nômades, tínhamos que mudar de local, por causa das intempéries, quando precisávamos caçar, o nosso irmão ficou lá durante não sei quanto tempo, meses e meses. Ele pegou um pedaço de árvore e ficou lá apontando aquele pedaço de pau, e ele conseguiu tornar aquilo pontiagudo. E ele percebeu que com aquilo ali, o que despertou nele essa ideia de fazer aquilo foi a lei de conservação, a lei do menor esforço. Então ele percebeu que tendo uma arma, ele conseguia ter a caça facilitada. Mais fácil. O outro irmão, do lado, tá lá fazendo aquilo, quanto tempo? E um dia que ele colocou aquilo em prática, que ele conseguiu caçar com mais facilidade, ele falou assim: opa, eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Ao invés de fazer a mesma coisa que o irmão fez, ficar lá trabalhando. Preparar o dele, né? O que ele fez? Ele vai lá e usurpa. Toma o do outro, pronto. Toma o do outro. Começa.
Era simples e ignorante. Já começou a ficar malicioso. Já começou a desequilibrar o prato da balança. O prato da balança. E daí vem outras coisas. E essa balança tá difícil de ser reequilibrada. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos reequilibrar. Vamos sim, vai. Então, continuando aqui, né? Kardec os espíritos nos disse, né? Que já dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, para a gente ver a questão 115. Disse que Deus deixa ao homem a escolha do caminho, pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Né? Ou seja, se o meu caminho for... Se eu perder tempo nesse caminho, minha peregrinação vai ser mais longa, com certeza. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Mas não é verdade? Faz parte do nosso conhecimento. Se fosse tudo plano, e alguém virasse e falasse assim, sobe. Subir? O que é subir? Subir? Desce. São coisas que a gente precisa passar, né, Célia? De experiências das nossas encarnações, não só de subir, descer montanha, não, são tudo. Situações mesmo, né, físicas e emocionais, para que a gente possa desenvolver o nosso espírito. Então, não compreenderíamos se pudesse subir e descer. Se não houvesse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso, é preciso que conheça o bem e o mal. É por isso que há a união do espírito e do corpo. Vê a questão 119. É por isso que a gente precisa reencarnar, para que a gente possa passar por essas experiências. Experimentando, conhecendo que a gente vai amadurecendo. Vai podendo embasamento para que façamos as nossas escolhas. Exatamente. Ter a possibilidade, né, Célia, de dizer, não, eu vou escolher esse caminho porque eu já sei que esse é o melhor. Porque aqui a gente pode... Algum de nós vai virar para um bebê e vai perguntar a ele, o que você vai querer ser quando crescer? O que você vai querer estudar? Não tem condições. É preciso que ele experimente essa fase de crescimento, de amadurecimento. E daí? Tudo na sua hora. No seu tempo, né? E a vida espiritual, o amadurecimento espiritual é muito comparado ao crescimento de um bebê. Nós ainda somos crianças espirituais. Por isso é que ainda cometemos muitos erros, né, Célia? Mas a gente vai ter que parar, né, Nilson? Vamos, com certeza, já estamos, né, Célia? Já estamos muito melhor do que fomos há encarnações passadas, e nessa a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Mas nós estamos chegando, Célia, ao final do nosso encontro nessa noite, né, de segunda-feira, mais uma vez. E vamos, então, agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarem aqui conosco, acompanhando e nos incentivando a esse estudo. Divulguem nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam acompanhar esses ensinamentos dos espíritos de Kardec. Então, fazendo a nossa prece final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria Santíssima e aos mentores espirituais de nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, e aos espíritos coordenadores desse estudo, para que eles possam nos iluminar sempre, trazer o melhor pensamento, entendimento sobre tudo que aqui falamos, estudamos sobre essas leis divinas, e que eles possam soprar em nossas mentes a possibilidade de aplicarmos o mais rápido possível todo esse entendimento com os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.